Sejam bem-vindos ao Mi Psicocast. Eu sou Michele, psicóloga. Trago aqui para vocês mais leveza e autenticidade com assuntos relacionados à psicologia. Hoje eu trago aqui a Júlia, que é nutricionista, pós-graduanda em nutrição clínica, e ela acredita no comer consciente e no sentido de levar qualidade de vida para as pessoas a longo prazo. Por que eu trouxe a Júlia hoje aqui? Porque eu também estou desenvolvendo um trabalho sobre fome emocional, e ao longo dos anos eu lutei muito contra a balança e comecei a perceber no meio do caminho que para emagrecer não é só fechar a boca, né? Porque quantas vezes a gente já ouviu isso? Para emagrecer é só fechar a boca. Mas quem nunca que atire a primeira pedra, né, comeu um balde de pipoca na frente da televisão ou vários pedaços de pizza no rodízio de pizza? Então a gente começa a perceber que a alimentação ela não tem só um fator nutricional, também um pouquinho emocional, porque a gente acaba levando para a alimentação essa recompensa. O dia tá bom, eu mereço, né, tal comida. Se o dia tá ruim, eu mereço tal comida. E aí eu quis trazer a Júlia aqui para ter esse olhar nutricional mesmo, para a gente falar um pouquinho sobre isso, sobre alimentação. Então, muito obrigada por aceitar o convite. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui hoje, né, podendo levar o conhecimento um pouco mais para o pessoal. E aí vamos já começar falando sobre regime, sobre dieta. O que eu percebo ao longo do caminho é que é muito difícil porque a gente está sempre se privando de algo e é muito difícil a gente se privar. E aí a gente acaba se formando um ciclo de privação, aí a gente se priva, emagrece, mas aí depois vai comer o que gostaria, daí engorda de novo e a gente fica eternamente nesse ciclo. Ju, ajuda a gente, por que é tão difícil fazer dieta? Então, como eu digo, a restrição ela gera compulsão, né? Hoje em dia a gente vê que quanto mais a gente faz naquela dieta restritiva, mais difícil ela se torna. E a gente tem que analisar o contexto geral, o indivíduo, né? Então, os hábitos alimentares desse indivíduo, isso, o que ele faz, né? Ele sempre fez em partir do ponto no qual os hábitos alimentares já desses indivíduos a vida inteira, né? Então, o hábito alimentar ele é construído a partir desde o começo da vida até o momento atual. Então, esse indivíduo, para ele mudar, ele precisa educar esse indivíduo. Então, não vai ser uma dieta restritiva que ele vai mudar do dia para a noite. Né? O decorrer... O que a gente percebe é exatamente isso. A gente se priva, faz uma dieta porque precisa emagrecer. E aí a gente quer emagrecer 10 quilos em um mês, porque, né, a gente é desse jeito. E aí a gente se restringe, emagrece, claro que emagrece, depois engorda tudo de novo, às vezes até mais. Exatamente por isso, por eu acho que não ser um hábito da vida, ser algo que as pessoas acabam não se adaptando. Sim, porque se tu for ver, aquilo que tu constrói na tua vida, na tua rotina, às vezes não são hábitos muito saudáveis. Então, para tirar aquela coisa que você estava acostumado a vida inteira e começar do zero a ser saudável, é muito difícil. E essas dietas, até a curto prazo, até funcionam. E em uma semana, 15 dias, você consegue fazer uma dieta restritiva. Mas chega um ponto que tu não está acostumado, não é teu objetivo a longo prazo. Tu não consegue manter uma dieta restrita muito mais tempo. Isso acaba se tornando mais difícil de tu manter uma vida mais saudável. Porque restrição, ela vai ser boa naquele momento, você vai perder aqueles 10 quilos, né? Mas isso a longo prazo, você não vai conseguir mantê-la. Né? Então, Ju, quer dizer que então eu posso continuar comendo o que eu gosto e emagrecer? Com certeza. Porque o que acontece? Quando você educa a sua alimentação, se reeduca, você consegue botar na sua rotina alguns alimentos, claro que com moderação, tu consegue adaptar. Então, quando você faz uma refeição grande, você comer um pouquinho de chocolate, por exemplo, 3 quadradinhos, você pode comer. Agora, a barra inteira já não dá. Nem na TPM, daí não dá. Daí fica mais difícil da gente manter. Então, se forem alimentos
mais calóricos, né? Que são os mais gostosos. Chocolate, né? Que quando falou da TPM. Em vez de eu não vou conseguir, vou abrir essa barra, vou ter que comer ela inteira. Então compra ela em menor quantidade. Compra aquelas que são menorzinhas, que daí não vai ter aquela coisa, mas eu preciso comer tudo isso. Claro que quando tu tá na tua rotina, a gente não pode ver o alimento como uma recompensa. Porque a partir do momento que tu vê como uma recompensa, tu faz as coisas com aquilo, mas hoje eu posso. Hoje eu mereço um chocolate, hoje eu mereço uma cervejinha. Mas esse eu mereço sempre acaba saindo daquela alimentação, né? Então, um dia não vai fazer diferença na sua dieta, mas todos os dias vai fazer diferença. E até contando um pouquinho da minha experiência nesse assunto, eu fui uma criança bem gordinha, bem acima do peso. Na adolescência eu fiquei um pouquinho mais magra, mas porque eu basicamente não me alimentava e cresci num efeito sanfona. Então, épocas que eu comia tudo e mais um pouco, épocas que eu fazia dietas. Então, todas as dietas que existem eu já fiz. A dieta da proteína, a dieta que não pode comer fruta, a dieta, enfim. E aí era exatamente isso. Emagrecia, só que daí não conseguia manter com a rotina, engordava de novo. E aí, agora, de um tempo para cá, que eu comecei também a entender o lado psicológico dos alimentos, o lado emocional, isso do que tu falou, assim, eu mereço, mas por quê? Né? Às vezes é uma ansiedade que está por trás, às vezes é algo que você precisa suprir com um alimento, e aí o alimento passa a ser vilão da história, porque a gente acaba sempre gostando do que não é tão saudável, né, Ju? É o que eu sempre falo, né? Toda a chave da questão que a gente precisa achar, né? Nem você falou, a parte psicológica, né? O eu mereço, aquele estresse do dia a dia. Qual é o ponto-chave que te leva a esse consumo excessivo desses alimentos, né? Que tragam mais prazer, né? Porque eles são prazerosos, então o teu corpo entende, ele é bom, é gostoso. Mas é aquele momento. Isso a longo prazo, né? Isso que a gente tem que ver. A tua questão, o que está desencadeando isso, né? Que nem o alimento realmente não é o vilão, mas o que é o vilão mesmo é a nossa autossabotagem, né? Achar que por ter a consciência, né, que é errado. A gente tem essa consciência. Eu acho até por ser cultural também, porque se a gente parar para pensar, o bebê, quando ele nasce lá, que ele nem consegue ainda demonstrar o que ele está sentindo, a gente já dá uma mamadeira na boca dele. A criança vai crescendo, come tudo no prato que vai ganhar a sobremesa, não pode deixar nada no prato. Então, a gente culturalmente vai crescendo também com alguns hábitos que para a gente parecem normais e não é. Como mesmo cheio, eu não aguento mais, mas eu não posso deixar nada no prato, tem que limpar o prato. É isso. Ou até culturalmente falando sobre nossos ciclos da sociedade, vai se encontrar com um amigo, vai rolar comida. Tu vai sair com um namorado, vai sair para jantar. Então, a maioria do nosso dia a dia, nesses casos, envolve alimentação, envolve a comida. Claro. É que a alimentação, ela une as pessoas, né? Hoje em dia a gente vê que na roda de amigos, na família, tudo une o alimento. Porque o alimento é um prazer, a gente precisa disso para sobreviver. A gente não pode ficar refém disso para os nossos prazeres, né? Então tu tem que ver o que a alimentação ela é muito além do que de só prazer, só nutrir. Ela engloba toda a sua vida. Então, os teus bem-estar, saúde, às vezes eu tô com umas dores, não sei dizer o que é. Quando tu vai no profissional, ele consegue te identificar o quanto esse alimento ele pode te favorecer e pode ajudar tanto na parte psicológica, sim, daquilo que a gente é criado desde que você falou desde pequeno, a gente consegue moldar isso, né, na nossa vida adulta também, né? E até falando sobre isso, do hábito, aí o que também a gente ouve muito é que não gosta da alimentação saudável, porque realmente, vamos combinar que um hambúrguer é muito mais gostoso do que um prato de salada. Então, como que a gente pode ter esse prazer na alimentação, ter o prazer no alimento mais saudável? Então, eu acho que está tudo interligado, né? Então, a gente tem que ver o que é maior para você, o que vai te trazer mais prazer.
você se olhar na frente do espelho, se achar maravilhosa, botar um biquíni, se achar gostosa, todo esses prazeres a longo prazo, aquela saúde, você vê teus filhos crescerem, seus netos com a saúde, ou aquele momento de compulsão de comer a barra inteira, que vai acabar a barra, pronto, testou aquele prazer momentâneo. Então são coisas que a gente tem que colocar na balança. Sim, é bom comer chocolate? Claro que sim, você não pode se privar de comer o chocolate. Mas a quantidade que você vai comer esse chocolate com consciência, com prazer, você sentar numa mesa e comer com aquela vontade, né? Degustar, mastigar, degustar num ambiente familiar, tem diferença do que chegar a comer, sair correndo, que é o que a gente faz no nosso dia a dia. Talvez nós temos a dificuldade de entender quando estamos saciados. Porque a gente come na ansiedade, na correria do dia a dia, ou às vezes pela TPM, a gente vai comendo, e muitas vezes a gente nem se percebe. Não, eu já comi o suficiente, eu já estou saciado, pronto, agora eu posso parar. O nosso cérebro ele é um pouco traiçoeiro nessa parte de nos avisar. Ele nos avisa depois que a gente já comeu demais. Sim, isso é do nosso cotidiano, né? Hoje em dia a gente senta para comer, às vezes nem senta, sai correndo, vai comendo e come muito rápido. Não tem aquele momento de sentar, comer, mastigar. Porque o que acontece? Nosso corpo, ele estressa, né? Leva para o cérebro hormônios que sinalizam, olha, estou cheio. Só que como a gente come muito rápido, às vezes acaba que esse sinalizar demora muito. Então quando vê, já estou cheio, né? Então comer mais devagar, mastigar bem os alimentos, ter um momento para se alimentar é essencial. Comer com fome é diferente do vontade de comer, né? O fome é aquela barriga estômago roncando, tá pedindo, isso é o fome, né? E a vontade de comer é aquela coisa, eu preciso comer, eu preciso me alimentar, eu tô nervoso, às vezes nem pensa, abre a geladeira e vê o que tem para comer, né? Muitas vezes a gente faz isso. Tédio também, né? Não tenho nada para fazer, então vou comer. Aquela coisa gostosa, que eu comprei. E a gente sempre, quando existe esse tipo de situação, a gente nunca vai para a folha do alface, nunca vai para a maçã, a gente vai para o chocolate, vai para os alimentos mais açucarados, e que parece que de uma certa maneira supre essa necessidade. E aí, se a gente percebe que realmente supriu naquele momento, a gente retorna a fazer isso numa nova situação. 2 dicas que eu dou. Ter refeições mais destinadas, planejadas. De manhã eu vou comer isso, de meio-dia, ter horários para as refeições. Né? Isso adquire um hábito, em 21 dias a gente tem um hábito de estabelecida. E não comprar. Então, vai no mercado, faz uma listinha do que você vai precisar para aquela semana, depende se você faz por mês ou por semana, ou a cada 3 dias. Não compre essas coisas que vão te trazer malefícios, ou compre menos quantidade, né? Até, às vezes, tem pais que falam assim, meu filho só come bolacha recheada. Mas quem é que compra bolacha recheada para o filho? O acesso, né? A gente vê que o filho comendo um salgadinho ou tomando refrigerante, ele tem aquilo lá porque os pais deram, né? Porque os pais se alimentam. Meu filho não toma refrigerante, mas eu tomo. O exemplo que você está dando para o filho, né? Esse cuidar da alimentação começa desde cedo. Tem que começar desde cedo. Com certeza, né? Porque a gente vê que o neném tem amamentação, depois de 6 meses começa a introdução alimentar, depois de 1 ano já está comendo com a família. Então, tudo isso, a importância desse acompanhamento, né, nutricional desde os primeiros anos de vida. Porque ali ele estabelece lá pro final da vida, é aquilo que ele aprendeu lá nos 6 meses, 1 ano. Por isso que é normal, não é normal, mas geralmente quando a gente vê uma família que tem sobrepeso, os filhos também. Ou quando a família consegue mais manter o peso, o filho também acaba sendo um padrão, porque realmente reflete a alimentação da família toda. Sim, é genética, hábitos alimentares, acesso à alimentação. Então,
são multifatoriais, né? A falta de exercício físico, que também são hábitos, né? Uhum. Ô, Ju, e tu diria assim, existe então uma dieta perfeita, uma dieta, ou para cada pessoa vai se adaptar? Porque eu percebo também muito na internet, o que a gente vê por aí são cardápios prontos e a gente não consegue se adaptar, né? É o tal do, às vezes, tu tá com fome à tarde comer uma castanha, e aí a pessoa não se satisfaz com aquilo. Existe uma dieta padrão? Não, porque a gente também não é padrão, né? Uhum. Então, a gente é indivíduos, né, diferentes, com hábitos diferentes, rotinas diferentes, trabalhos diferentes, horários diferentes. A gente não tem como planejar alguma coisa engessada e concreta para todos, né? Pode funcionar para mim, mas não pode funcionar para você, porque você tem uma rotina diferente, você tem acesso à alimentação diferente, né? Às vezes um exercício que eu faço é diferente do exercício que você faz, então tudo isso precisa de um profissional analisar, uma equipe multiprofissionais para poder analisar esse indivíduo, aquilo que ele precisa e aquilo que entra na rotina dele. Uhum. Porque quando falamos em dieta, a pessoa já leva para restrição e já leva para um tipo de alimento que talvez ela não esteja acostumada, e aí aquilo já antes de começar, ela já pensa que não vai dar muito certo. Mas a gente consegue adaptar também com a alimentação da pessoa do dia a dia ou não? Com certeza. É porque a gente leva em consideração aquilo que a pessoa já faz, né? Para poder também, é porque não tenho como pegar o indivíduo, o que ele estava fazendo, ignorar a história dele, os hábitos dele e fazer tudo de novo. Não, isso não vai funcionar a longo prazo. É que nem as dietas prontas, né? Não vai funcionar a longo prazo. Eu tenho que me adequar a todo aquele contexto que ele já está inserido, né? E a partir daí, criando metas, objetivos e caminhando com ele uma melhora. Tanto é que uma dieta que eu der hoje para um paciente, eu preciso daqui uns dias, dependendo do grau de saúde dele, eu preciso daqui uns dias ver e readaptar essa dieta, porque não vai ser para sempre a mesma dieta. A importância também da pessoa voltar para a consulta e ter esse acompanhamento, né? Porque não é uma dieta que vai mudar a vida dele. Vai ser o acompanhamento nutricional que ele vai ter a longo prazo. Como um acompanhamento com um médico, com um psicólogo, né, com um fisioterapeuta. É uma equipe que engloba. Então, a gente precisa desses profissionais a longo prazo para a gente poder ter qualidade de vida, né? Sim, até o que eu tenho visto no consultório, o caminhar do psicólogo com a nutrição, com a nutricionista, os resultados são muito bons, porque eu, por exemplo, trabalho esse lado emocional do paciente, tudo que está por trás, a história de vida desse paciente, né, que está relacionado com a alimentação, que ele aprendeu talvez que seja uma forma de afeto, né, recebeu como forma de afeto, como a gente comentou antes, tirou uma nota boa na escola, a mãe deu um chocolate, enfim, ou comeu tudo e daí ganha sobremesa, e aí a pessoa vai associando, né, foi na casa da avó, a avó estava fazendo um pão, ela acaba associando com laços afetivos à alimentação, sem perceber. E aí, na terapia, a gente consegue desmistificar isso, entender, juntar as pecinhas, ver aí o que é ansiedade, o que a comida qual que é o laço afetivo que está por trás. Nessa parte psicológica, a terapia, ela supre, e a parte nutricional, ela vai te dar um caminho para te conseguir ter uma alimentação mais saudável. Com certeza. Até já tive também no consultório uma menina, ela estava também, ela veio até mim, porque ela tinha indicação para bariátrica, e ela sabia, olha, eu sei comer tudo. Tudo que eu já fui nutricionista, eu sei o que eu tenho que comer, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu analisando ela e vendo ao decorrer da consulta que o fator principal dela não emagrecer não era porque ela não sabia o que comer, né? Mas sim, os problemas psicológicos que a comida, a compulsão, o comer com culpa. O que gera, né, essa alimentação além da conta? Porque se a gente parte do princípio que a alimentação ela é nutricional, ela vem para nutrir o nosso corpo, ela passa a ir para o lado emocional, aí a gente realmente não vai ter muito controle, porque lidar com a emoção é difícil. E aí mudar o hábito é mais difícil ainda, por isso que a gente não consegue se adaptar com novos hábitos
E aí permanecer sempre ali naquela zona de conforto de dizer, segunda-feira eu começo a dieta, na próxima segunda eu vou começar, e daí chega a segunda, não, mas amanhã eu começo. Ou o que acontece muito também é daí você começar a dieta, então, sei lá, vou fazer jejum intermitente e vou comer só a salada, daí chega à noite a pessoa já comeu uma pizza inteira, porque ela não conseguiu se adaptar a essa... Isso também acontece, né, Ju? Com certeza. Tá tudo envolvido, tudo englobado. A gente precisa, hoje em dia, a gente vê que a gente precisa de ambos os profissionais para resolver um problema de uma pessoa. A gente tem que decifrar tudo que a gente é, né? Então, o comer consciente, porque eu tenho mais fome à noite, mas também não comeu nada o dia inteiro. Aí chega à noite, o corpo pede, o corpo precisa de energia para sobreviver, ele precisa fazer a manutenção de tudo, ele vai cobrar. Aí tu come demais. Aí é todo um ciclo errado, né? E até essa questão do comer à noite também está relacionado com a ansiedade. Porque tu tá no dia a dia, no teu trabalho, tá na correria, e aí quando tu parou em casa, que daí tu começa a entender um pouco a tua rotina, tu começa a lembrar dos teus problemas, e aí isso gera uma ansiedade, logo tu acaba descontando na comida. Isso acontece também, né, Ju? Com certeza, né? E é muito difícil a gente notar isso, né? Às vezes a gente acaba não notando que está descontando a comida durante a noite pelo estresse que é feito durante o dia, né? Então a gente precisa parar tudo que a gente está fazendo, às vezes, olhar pra gente e cuidar da gente. Porque se a gente, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que cuidar da família, se você não tá bem para poder trabalhar, se você não tá bem para cuidar da sua família, o que adianta a sua rotina? É dar um restart, né? E até a mudança de hábito, ela é difícil, porque tu tá nessa tua rotina, e daí tu mudar tudo, e aí eu até costumo falar isso para os meus pacientes, é como escovar os dentes. Quando a criança ela começa a entender que ela precisa escovar o dente, no começo a mãe tem que mandar todos os dias, todos os momentos. Para quem tem filho sabe do que eu estou falando. Tenho uma filha de 7 anos e isso é rotina lá em casa. Acabou de almoçar, filha vai escovar o dente. Chega à noite, filha, tem que escovar o dente. Já escovou o dente? Então tu está sempre ali insistindo para ela criar esse hábito. E aí a criança vai crescendo, chega a um ponto, como por exemplo nós adultos, ninguém precisa mandar a gente escovar o dente, a gente sabe a necessidade, isso é um hábito. Lá após as refeições escovar o dente, porque tu sabe se tu não escovar o que pode acontecer. E a mudança de hábito referente à alimentação é mais ou menos isso. O começo é difícil você instaurar um hábito que, sei lá, a vida inteira não teve, de um dia para a noite mudar. Talvez por isso que as pessoas demorem a se adaptar com uma alimentação mais saudável. Eu acho que o primeiro passo é adaptar a rotina, né? Tu procurar um profissional capacitado que consiga identificar quais são os pontos que precisam de ajuste e entrar isso na sua rotina que você já tem pré-estabelecida. Fazer isso dá certo a longo prazo, né? Uma educação alimentar. Então, você tem que aprender o que você tem que fazer, os seus hábitos, né? Inserir alguns hábitos bons vai te trazer melhoras para o futuro, né? A curto e a longo prazo. Sim. E existe alguma dieta que é especial para cada pessoa? Não. É como tu falou, vai depender do estilo de vida, muito. Vai depender do dia a dia da pessoa, se pratica atividade física, se não pratica, se é mais sedentária. É muito individual, né? Porque, que nem eu falei, a gente é indivíduos completamente diferentes. Então, a gente tem que estar apto a mudanças, né? Então, tu vai consultar com um profissional que ele vai te indicar as melhores estratégias, né? Porque a gente vai usar estratégias, vai ser uma estratégia agora, daqui 20 dias a gente vai montar outra, que são planos alimentares diferentes, né? Isso é a importância do acompanhamento. Do acompanhamento nutricional. E o que já aconteceu comigo, porque agora até algumas pessoas comentaram que eu emagreci, eu falo, eu emagreci sem dieta. E parece que eu estou contando piada, mas é porque realmente eu consigo agora entender se eu estou com fome, eu me alimento das coisas que eu gosto, mas bem menos do que eu me alimentava antes. Antes eu era a fulana lá que comia a barra de chocolate toda.
Agora eu consigo comer um pedacinho e às vezes eu nem como porque eu consigo passar sem. Mas foi uma mudança de hábito. Essa mudança de hábito, como a gente falou, que é algo difícil até se instaurar, o que acontece muito também são recaídas. E aí acontecia comigo, deve acontecer para quem está nos assistindo também, de eu tô ali tentando cuidar da alimentação, daí no meio da semana eu tive uma recaída e pensa, pronto, agora eu não, minha semana está perdida mesmo, eu não consigo fazer dieta, e na outra segunda eu volto. E com recaídas, o que tu teria a dizer? Então, tava seguindo certinho a semana inteira, né? Chegou ali na quinta-feira, por exemplo, de noite e chutei o balde. Sexta-feira de manhã começa de novo. Finge que nada aconteceu e começa de novo. Uhum. Se você deixar para segunda-feira, você vai perder na sexta, no sábado, no domingo. Até chegar na segunda-feira. Então, às vezes é melhor tu fingir demência, aconteceu, opa, voltei. Né? Do que tu, não, vou esperar só segunda-feira. Até porque vai acontecer. Vai acontecer de você ir numa festa e se alimentar não dentro do padrão. Vai acontecer de você estar, às vezes, com a sua família no almoço de domingo e comer um pouquinho mais. Sim. E eu acho que a gente entender também essas fragilidades, entender o que isso faz parte do nosso dia a dia, mas que a gente consegue lidar, também é importante. Claro, com certeza, porque na verdade, a gente tendo noção do que a gente está fazendo, né? Tendo responsabilidade com a gente mesmo. Não vai ser uma refeição que a gente fizer com uma família que vai fazer diferença. A gente deve socializar, comer e não se privar. E a gente tem que entender que a restrição, ela gera compulsão. Então, se você privar de sair com seus amigos por causa de uma refeição que você vai fazer é um pouco errada, olha o contexto geral, né? Então, a semana inteira eu fiz exercício, eu comi bem, me alimentei mais saudável, comi mais frutas. Eu posso sim. O problema é se você não faz nada disso e pega e chuta o balde todo dia. Mas não, se você tem uma alimentação mais saudável, um dia não vai fazer diferença. Sim. E outra coisa que também eu falo muito, que para mim ajudou, e aí eu falo isso para minhas pacientes também, é referente ao nosso biotipo corporal. Então, eu passei a adolescência, por exemplo, querendo ter um biotipo que, por mais que eu emagrecesse, eu nunca ficaria no biotipo que eu almejava, que eu desejava, que é lá das modelos do Instagram. E isso que a gente também precisa entender, que cada um tem um biotipo que, por mais magro que você fique, mas você tem que respeitar o seu corpo, a sua genética. Com certeza. Levar isso em consideração também. Sim. Até porque o que a gente vê na internet hoje em dia, que nem Instagram, é cirurgias plásticas, né? Vários problemas psicológicos envolvidos. Então, a gente não tem como mudar o meu corpo com o seu corpo, não tem como. Porque, que nem eu falei, a gente é indivíduo diferente. A gente pode sim, eu quero estar mais definida, eu quero, né, melhorar a minha saúde, quero botar um biquíni, agora chegando o verão, quero botar um biquíni, me sentir melhor. Tudo bem, mas se comparar o seu corpo com o outro, não tem como, porque a gente tem corpos diferentes, biotipos diferentes. Estamos falando mesmo de genética, de algo biológico, que vem, né, da família também. Então, às vezes, você se priva tanto, por isso que não dá certo, porque você quer um padrão que é inatingível, um padrão corporal que não vai fazer parte da sua vida, que não faz parte ali da sua rotina. A gente vê isso muito hoje em dia, até porque a gente tem muito acesso, né, a Instagram e outras... As fotos mesmo com Photoshop, aquilo que a gente vê ali não é uma pose diferente, né? É um filtro diferente. A gente não tem como deixar aquela pessoa afetar o nosso psicológico, porque a gente não é inatingível, né? Sim, verdade. E aí, pra gente, então, já estamos finalizando, de uma forma mais leve, de uma forma mais prática, o que tu diria assim, como dar o primeiro passo para se alimentar melhor? Então, vai um passo de cada vez, né? É um caminhar, então, eu até tenho um post no meu Instagram, que é @nutri.ju, então, que fala dos 6 passos, né, por onde começar. Eu acho que tem que ser simples,
né? Então, tomar um pouco mais de água, eu tomo 1 litro. Então, comece a tomar 1,5 litro, vai para 2, vai inserindo isso na sua rotina. Eu não faço exercício. Então, tem que fazer 15, 20 minutos por dia para inserir o exercício na tua rotina. Faz aquilo que você gosta mais, caminhar na praia. Aqui a gente está falando em Santa Catarina, então vamos passear na praia, uma academia, uma dança. Comer consciente, então sentar para fazer as refeições, né? Ter horário para fazer as refeições. São metas simples no nosso dia a dia que no final fazem muita diferença, né? Adicionar uma fruta, uma verdura, para quem não é acostumado a comer uma fruta, 2 e inserindo, já faz toda a diferença. E entender que a mudança de hábito não vai ser do dia para a noite, o resultado não vai ser do dia para a noite, mas é aos pouquinhos que vai fazer a diferença, né, Ju? Com certeza, com certeza. Dando o primeiro passo, os outros é mais fácil, É mais né? fácil. É que nem aprender a andar, né? A gente dá o primeiro passo para depois outros virem. E sempre procurar um profissional capacitado para poder te auxiliar, né? A saber o que você pode fazer por você, né? Como começar, como criar um hábito, porque a gente falou tanto de hábito hoje, né? Então, e se precisarem de ajuda, eu e a Ju estamos aqui, né, Ju? A gente atende presencial e atende online também, então para todo o Brasil que esteja nos ouvindo, nos escutando. E aí temos uma psicóloga e uma nutricionista que ajudam nessa caminhada a tornar um pouquinho mais leve, a olhar cada indivíduo como individual. Com certeza. Né, Ju? Agradeço muito a tua participação por ter aceitado o convite. Tu já falou ali teu Instagram, quer falar novamente? Então é @nutri.ju. Seguem ela lá. E é isso então, muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. O que tiver ao meu alcance, estarei aqui. Até mais então, gente.